No vídeo de hoje, eu quero trazer o resumo de um livro clássico da escatologia preterista. Esse livro é muito importante para o estudo da história judaica e cristã, principalmente em relação à queda de Jerusalém no ano 70. Acompanhe esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. O livro que vamos resumir é o livro A Destruição de Jerusalém, uma prova absoluta e irresistível da origem do cristianismo, escrito por George Peter Holford. Esse autor foi um teólogo, escritor e historiador britânico do século XIX. O livro foi escrito originalmente em 1805, mas ele foi traduzido e publicado em português somente em 2020. No prefácio da obra, ele fala da importância histórica e espiritual da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70 d.C. O autor afirma que existe uma conexão íntima desse evento com o estabelecimento do cristianismo e o fim da economia levítica. Ele mostra que a queda de Jerusalém é uma evidência poderosa em favor da autoridade divina das Escrituras. E ele prova isso mostrando o cumprimento de várias profecias do Antigo e do Novo Testamento. O autor diz que o seu objetivo ao escrever essa obra é fortalecer a fé do cristão vacilante e abalar a confiança do homem incrédulo. No capítulo 1, chamado A Destruição de Jerusalém, o autor fala que Deus foi muito bondoso em conceder aos homens várias evidências fora da Bíblia que confirmam a veracidade da própria Bíblia. E a destruição de Jerusalém é uma dessas provas. Ele afirma que as previsões de eventos futuros, por exemplo, é uma evidência tão forte que até mesmo o homem mais cético pode ser convencido. O autor também fala sobre alguns eventos extraordinários que, de acordo com o historiador Flávio Josefo, aconteceram antes da cidade ser destruída. Ele cita esses acontecimentos para mostrar ainda mais que a Bíblia é realmente divina. Diante desses sinais, as pessoas devem entender que a mensagem cristã é verdadeira e, por isso, elas devem se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. No capítulo 2, chamado Guerras e Rumores de Guerras, o autor analisa a profecia de Jesus que dizia que haveria guerras e rumores de guerras como um sinal da queda de Jerusalém. Ele mostra que anos antes da destruição de Jerusalém, surgiram muitos conflitos e confusões que levaram ao cumprimento dessa profecia, exatamente como Jesus havia previsto. Em seguida, ele cita alguns exemplos específicos da história para mostrar como essa profecia se concretizou no primeiro século. O autor também argumenta que essas guerras e rumores de guerras servem como lembrete para mostrar a instabilidade e a fragilidade das instituições humanas. Por isso, quando nós olhamos para esses eventos, nós devemos confiar ainda mais na providência de Deus e nos preparar para o dia do julgamento final. No capítulo 3, chamado E Grandes Terremotos Ocorrerão em Diversos Lugares, o autor aborda a profecia de Jesus sobre a ocorrência de grandes terremotos. Ele cita registros históricos que confirmam essa previsão. Flávio Josefo, por exemplo, diz que um terremoto ocorreu durante a Páscoa, pouco antes da guerra com os romanos. E o autor também cita o historiador romano chamado Tácito, que menciona um terremoto que aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio. Depois de mencionar essas coisas, o autor traz uma reflexão prática, dizendo que essas tragédias devem nos lembrar da necessidade do arrependimento e da importância de seguirmos os ensinos de Cristo, porque esses acontecimentos são sinais do julgamento de Deus. No capítulo 4, chamado Nosso Senhor Previu Fomes, o autor aborda a profecia de Jesus sobre a ocorrência de fomes naquela época. Ele apresenta fatos históricos que confirmam essa profecia. Ele cita exemplos de fomes bem severas que afetaram a Judéia e outras regiões próximas dali, durante os anos que antecederam a queda de Jerusalém. Ele mostra que tudo isso é uma evidência da precisão das profecias de Jesus, o que comprova mais uma vez a autoridade divina da palavra de Deus. Em seguida, o autor incentiva os leitores a enxergarem essas fomes não apenas como acontecimentos históricos, mas como parte do plano de Deus para alertar
e preparar a humanidade para o julgamento final. No capítulo 5, chamado Nosso Senhor prosseguiu, e terríveis visões e grandes sinais virão do céu, o autor aborda a polêmica profecia que fala de grandes sinais acontecendo no céu. O autor cita relatos históricos que falam de fenômenos extraordinários que aconteceram antes da destruição de Jerusalém. Os relatos falam de cometas e de outros eventos atmosféricos incomuns, e tudo isso é visto como presságios de tragédias iminentes. O autor afirma que, além de confirmar a profecia bíblica, esses sinais servem como lembretes visíveis do poder e do julgamento de Deus. E Deus enviou esses sinais para despertar a consciência espiritual tanto dos crentes quanto dos incrédulos. No capítulo 6, chamado Nosso Senhor continua, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, o autor fala sobre a perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos. Ele mostra que os discípulos de Cristo foram odiados e perseguidos em várias nações. Muitos deles, inclusive, chegaram a enfrentar a morte pelo martírio. O autor então afirma que essas perseguições foram previstas por Jesus, e elas funcionam como um teste de fé para os crentes verdadeiros. Por isso, quando os crentes perseveram em meio às perseguições, isso é uma evidência da fé genuína deles e um testemunho poderoso da verdade do Evangelho. No capítulo 7, chamado E então muitos ficarão ofendidos e trairão uns aos outros, o autor examina alguns relatos históricos que falam de divisões e traições que aconteceram entre os judeus antes e também durante o cerco de Jerusalém. Aqui, mais uma vez, a profecia de Jesus é historicamente comprovada. O autor afirma que essas traições que aconteceram são indicativos de uma queda espiritual. Então, ele nos encoraja a ficarmos firmes na fé, evitando a traição e o ódio. O capítulo 8 da obra se chama E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, isto é, da dispensação judaica. Aqui, o autor analisa a famosa profecia de Jesus sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo antes do fim. Mas não se trata do fim do mundo, mas do fim da dispensação judaica. O autor menciona o trabalho missionário dos apóstolos e dos primeiros cristãos que levaram a mensagem de Cristo a várias partes do Império Romano e até mesmo além do Império. Ele argumenta que o cumprimento dessa profecia revela a universalidade do cristianismo e a transição do Antigo Pacto para o Novo Pacto. E por fim, na conclusão do livro, o autor fala sobre a importância dessas evidências que ele apresentou, porque elas provam de maneira irrefutável que o cristianismo tem origem no próprio Deus. Por essa razão, todos os homens devem levar a sério as evidências históricas em favor do cristianismo. E ele termina dizendo que a fé genuína não é apenas uma aceitação intelectual da palavra de Deus. A fé genuína é um poder transformador que nos capacita a viver de acordo com o Evangelho e obter uma coroa de vida e uma herança eterna no céu. Se você gostou do resumo desse livro, eu quero te incentivar a fazer a leitura completa dele. E a boa notícia é que você pode ler gratuitamente sem pagar nada. Isso porque o livro está disponível de graça para todo o público. Então, eu vou deixar o link dele na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.